Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula remota da disciplina de Ciências. Eu sou a professora Aline e hoje nós vamos estudar as características dos animais que pertencem ao grupo dos nematóides. Então, quem são os nematóides? Os nematóides compreendem um grupo de animais de tamanho muito variado. Existem cerca de 20 mil espécies descritas, entre uma estimativa de 1 milhão de espécies de nematóides existentes. Então, existe uma quantidade muito pequena de espécies descritas de nematóides em relação à quantidade deles que existem no planeta. Grande parte desses nematóides, eles são parasitas de animais e plantas. Então, o que são os parasitas? Os parasitas são organismos que vivem em associação com outros seres vivos, retirando meios desses seres vivos para manterem a sua sobrevivência, o que vai acabar prejudicando o organismo em que eles vivem. Então, os parasitas, eles vivem em associação com outros seres vivos, retiram, em geral, nutrientes daqueles seres vivos e isso acaba prejudicando o ser vivo que hospeda esse parasita. Então, os nematóides, eles são parasitas tanto de plantas como de animais. Alguns deles podem, inclusive, parasitar nós, seres humanos, vivendo no intestino delgado e provocando doenças para nós, seres humanos. Além disso, nós precisamos compreender também onde é possível encontrar os nematóides. Os nematóides que não vivem parasitando plantas e animais, ou seja, os nematóides que são não parasitas, eles podem ser encontrados nos solos, nos rios e nos lagos. Para vocês terem ideia, em uma pá de terra de jardim é possível encontrar milhões de nematóides microscópicos, que são, no caso, aqueles nematóides que vão viver no solo e que são espécies não parasitas. Vamos ver agora quem são os nematóides. Alguns exemplos deles. Nós temos um nematóide que é chamado de Ascaris lumbricoides. Ele é conhecido popularmente como lombriga. Aqui vocês podem observar a imagem desse nematóide. Esse nematóide, ele vive no intestino delgado de seres humanos, provocando uma doença. E nós vamos estudar melhor sobre esses verminosos nas próximas aulas. Outro tipo de nematóide conhecido é o que tem o nome científico de Ancylostoma duodenale. Ele é conhecido popularmente como ancilostoma. O ancilostoma ele tem essas estruturas perfurantes que fazem com que ele perfure as paredes do intestino delgado. Ele também é um parasita de seres humanos, provocando uma doença em nós seres humanos ao viver no nosso intestino delgado. Então, a lombriga e o ancilostoma são dois exemplos de nematóides parasitas de seres humanos. Vamos ver algumas características dos nematóides. Os nematóides, eles são o primeiro grupo de animais a apresentar um sistema digestório completo, o que quer dizer que ele apresenta duas aberturas. A boca, que está sendo mostrada aqui na imagem, que servirá para a entrada de alimento, e o ânus, que está sendo mostrado aqui também na imagem, que eliminará, ou seja, funcionará como uma saída para os alimentos que não foram digeridos. Então, o fato dele ter duas aberturas, boca e ânus, faz com que ele seja um animal com sistema digestório completo. Além disso, os nematóides eles apresentam uma camada protetora rica em proteínas chamadas de cutícula. Essa cutícula ela é especialmente importante para os nematóides que são parasitas, pois a cutícula funciona como uma proteção contra substâncias que são produzidas pelo hospedeiro para eliminar aquele nematóide, como, por exemplo, células de defesa que são produzidas para eliminar o nematóide, ou então substâncias que vão acabar tentando eliminar o nematóide. Então, a presença dessa cutícula
vai fazer com que esse nematóide, ao entrar em outro organismo, no caso um ser humano, por exemplo, ele consiga resistir às defesas daquele ser humano para a eliminação do nematóide. Além disso, outra característica dos nematóides é que eles são animais dioicos. Isso significa que a grande maioria deles tem os sexos separados. Então, aqui vocês conseguem observar na imagem duas lombrigas e elas têm sexos separados, ou seja, são animais dioicos. Existe a espécie que é macho e existe a espécie que é fêmea. No caso também, é possível perceber nitidamente a diferença entre o macho e fêmea. O macho ele é bem menor e a fêmea já é bem maior. Além disso, nessa parte posterior, o macho ele tem um formato de gancho, diferentemente da fêmea. Esse formato de gancho que os machos apresentam é uma estrutura que vai ser utilizada no processo de reprodução dos nematóides. Então, os machos, eles são diferentes das fêmeas, eles são menores e têm uma parte posterior aqui final em formato de gancho, diferentemente da fêmea. Quando nós temos espécies machos e espécies machos e espécies fêmeas, nós dizemos que esses animais são dioicos, têm os sexos separados. Então, com isso, eu até finalizo a aula de hoje sobre o conteúdo dos animais chamados de nematóides. Peço que vocês façam a leitura do plano de estudo, respondam às atividades de forma online, sempre dentro do prazo estimado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para a retirada dessas dúvidas com vocês. Um abraço e até a próxima aula.